queridas e queridos. Tudo bem? Aqui é a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu. E esse aqui é o primeiro episódio do meu podcast Notas de Rodapé para Não Surtar. Confesso que eu demorei muito tempo para decidir um nome para esse podcast e confesso também que eu nem sei se esse vai ser o nome fixo dele, mas por enquanto eu acho que tá valendo. Existe uma explicação semilógica que eu vou tentar explicar para ver se faz sentido e aí vocês me contam depois se você acha que faz sentido ou não faz sentido. A inspiração veio por conta da minha bio no Instagram e no TikTok também, eu acho, que basicamente diz que eu dou os conselhos que eu preciso escutar. 99% dos vídeos que eu posto tanto no Instagram quanto no TikTok são coisas que em algum momento eu precisei me aconselhar, seja no passado ou agora, e eu só preciso falar isso em voz alta para ver se fixa na minha cabeça. E quase todos esses conselhos começam comigo escrevendo sobre ele. Então, uma coisa que eu acho que eu não falei muito ou pouquíssimo nas redes sociais no último ano, né? É sobre a minha prática de escrita terapêutica. Eu pratico escrita terapêutica desde 2019, mas eu diria que foi entre 2020 e 2022 os anos que eu mais escrevi. Esse ano, confesso que eu dei uma escorregada enquanto eu estava no Brasil, mas tem mais ou menos uns 2 meses que eu voltei a escrever diariamente. É uma coisa que, assim, é uma prática que me faz muito, muito bem. E, assim, se você escuta, o que é escrita terapêutica? Você pode pensar que é tipo, nossa, Lu, é tipo um diário? É tipo um diário. Basicamente é um lugar em que você pode aliviar a sua ansiedade, organizar os seus pensamentos. É para dar aquela descarga mental mesmo, sabe? Para você conseguir se orientar. Às vezes, quando eu tô com as coisas na minha cabeça, tudo parece muito confuso e muito alto. E aí, no momento que eu coloco no papel, faz um pouco mais sentido, sabe? Se tem alguma coisa na minha frente que parece que é um obstáculo do tamanho de uma montanha, quando eu coloco ela no papel, vira, sei lá, um morrinho, entendeu? Fica uma montanha um pouco menor para escalar. Então, os conselhos que você escuta, se o caso você já me siga nas redes sociais, se você não me segue lá, BeHappyLu, são conselhos que vêm muito desses cadernos, dessas coisas que ou eu já escrevi antes, ou eu tô escrevendo agora, ou eu tô pensando em escrever, enfim. E eu quis trazer isso pra cá, então daí que vem esse notas de rodapé, que é basicamente aquele, como se fosse um PS, sabe? Tipo, isso aqui é importante, não esquece disso, lembra disso aqui. E é pra não surtar, porque eu escrevo sempre com o intuito de tentar manter um pouquinho da sanidade que me resta, brincadeira. Brincadeira. E sim, em breve teremos um episódio de podcast totalmente exclusivo pra escrita terapêutica, em que eu vou contar como que eu comecei, por que que eu comecei, como que eu faço para manter esse hábito há tanto tempo, como que eu faço para ter, entre aspas, ideias para escrever todo dia, como que você pode começar essa prática, dicas, enfim, vai ser um episódio especial de escrita terapêutica, segura aí que vem aí. Mas nesse episódio de estreia, a gente não vai falar sobre isso porque, né, já que esse é o primeiro episódio e a gente tá começando, nada mais justo do que começar falando sobre começos. E para isso eu trouxe alguns trechos de coisas que eu escrevi no meu caderno, um dos meus cadernos. Esse daqui é de 2021, se eu não me engano, esse daqui ele pega de início de 2021, janeiro de 2021 até agosto ou setembro. Então eu trouxe ele para cá para ler alguns trechos e isso é uma coisa que eu quero fazer durante os episódios, que é trazer os meus cadernos em todos os episódios, ou então, sei lá, na maioria deles, e ler trechos de coisas que eu já escrevi que tem a ver com o que a gente está conversando hoje. A ideia desse podcast é realmente ser um papo gostoso entre irmãs. A galera do TikTok, como eu tô atraindo uma geração mais nova, eu vejo que parece que eu fui adotada como irmã mais velha. O que, obrigada, né? Imagina se começa a me chamar de tia. Complicadíssimo ser chamada de tia, né? Hoje eu fiz uma entrevista com um menino que talvez comece a estagiar pra mim e ele me chamou de senhora na entrevista. E eu tô até agora tentando processar isso na minha cabeça.
que agora eu sou senhora, porque ele tem 19 anos, eu tenho 30, ele olhou e falou, mas senhora, tem que tratar com respeito. E eu olhei pra cara dele e falei, e aí eu falei, não, pior, porque aí eu falei o que a minha mãe sempre fala quando chamam ela de senhora. Eu sempre escutei a minha mãe falando isso, principalmente quando eu era criança e alguém chamava ela de senhora, ela falava, senhora tá no céu. E se eu for parar pra pensar, quando ela falava isso, ela tava nos 30 e poucos anos dela. E agora eu virei ela, nos 30 anos, falando pro menino de 19 que senhora tá no céu. É sobre esse tipo de coisa que a gente vai conversar aqui, entendeu? Vai ser um papo entre amigas, entre irmãs, então assim, eu quero que você se sinta muito à vontade, não tem muita pretensão aqui, tenho ideias para esse podcast, obviamente, mas é pra gente ir construindo aos poucos e construindo junto, e a ideia é que seja um papo gostoso, informal e que seja um processo em que a gente possa explorar mais, né, aquelas coisas que a gente já conversa nas minhas outras redes sociais, nos meus outros vídeos, pra gente trazer umas conversas mais profundas, e para isso que eu trouxe coisas como os meus cadernos, porque eu acho que vai ajudar. Voltando ao assunto dos começos, porque eu divaguei. Vou ler aqui. No dia 21 de julho de 2021, eu escrevi o seguinte: estou pronta? Como eu posso saber que algo vai dar certo? Sim, já sei. Não dá pra saber. A gente pode criar as condições mais favoráveis, pode rezar, pedir, torcer, mas não dá pra saber ao certo se vai dar certo. Nessa hora, a gente só pode segurar na mão da fé e ir. E eu também sei que me preocupar e sofrer por ansiedade não vai mudar o cenário final. Me preocupando ou não, as coisas vão acontecer como devem, assim como foi em todas as outras vezes que vieram antes dessa. E aí eu continuo falando porque quando eu escrevi essas páginas aqui especificamente, foi na época que eu estava pensando e pesando os pós e pesando os pós e... Nossa, é difícil, hein? Pesando os prós e os contras de pedir demissão do emprego que eu trabalhava na época. Nossa, foi muito difícil. Primeiro porque eu nunca tive que passar por esse processo de ter que pedir demissão. Os outros trabalhos que eu trabalhei antes, eu simplesmente... Eu saí deles, eu nunca fui demitida, mas eu saí deles porque logisticamente fazia sentido. Nunca foi porque, eu quero sair. Então não teve essa coisa de rompimento traumático, de pensar, ponderar. E esse era o emprego especificamente que quando eu comecei a trabalhar nele, eu tinha muitas esperanças, sabe? Eu não sei dizer se necessariamente ele era um emprego dos sonhos, porque eu acho que eu não tinha necessariamente um emprego dos sonhos, mas ele era um emprego que eu tinha muitas esperanças de que fosse uma coisa que eu fosse levar por muito tempo, e que inicialmente me fez muito feliz, mas que mais pro final começou a acabar com a minha saúde mental, porque infelizmente eu trabalhava para um chefe que era extremamente narcisista e que fez com que eu me sentisse louca pouco a pouco no período que eu trabalhei com ele. Isso aí vai ser história para outro podcast, então segura esse pensamento aí. Mas enfim, eu fiquei ponderando, e isso foi no dia 21 de julho, até que no dia 9 de agosto de 2021, às 3h43 da tarde, e eu sei disso porque eu anotei o horário em que eu pedi demissão, em que eu estava prestes a pedir demissão, e eu escrevi sobre isso. Então, no dia 9 de agosto de 2021, às 3h43, eu escrevi: estou prestes a pedir demissão. A última vez que me senti assim foi quando terminei um namoro em 2011. Sinto que estou prestes a decepcionar pessoas e, em parte, acabo me sentindo decepcionada também. Meu perfeccionismo olha isso como uma espécie de fracasso. Como assim você não pode dar conta de tudo? Poder eu posso, eu só não quero. Eu não quero porque eu estou cansada de agir pelo medo, porque eu sinto que está na hora de cuidar de mim num nível mais profundo, de me alinhar com o que realmente faz sentido para mim, e esse trabalho não faz mais. Encerrar ciclos é difícil para mim, tomar decisões ainda mais, mas sinto que essa foi uma decisão tomada por mim, por algo maior, por essa sintonia no universo, essa força que eu não consigo explicar, porque enquanto eu ficar em cima do muro, eu vou continuar vibrando no medo, e eu não quero mais isso. Eu tenho uma visão clara do que eu quero, ainda que eu não saiba qual visão seja essa. Faz sentido? Não sei se faz sentido, né, Lu, de 2021, assim. Ter uma visão clara e não saber que visão é, não faz muito sentido, mas eu entendo. Eu entendo o que eu quis dizer naquela época. Na verdade, é engraçado como eu consigo pensar nessa época e eu consigo lembrar do peso que eu tava sentindo no estômago logo antes de pedir demissão. Eu lembro desse medo de que, sabe, o medo de dar tudo errado, de estar tomando a decisão errada, mas ao mesmo tempo uma certeza muito grande de que já tinha dado certo porque eu faria dar certo. Eu cheguei num ponto que eu não tinha certeza de qual seria o próximo passo e realmente eu não
pedi demissão necessariamente sabendo que eu ia abrir uma empresa de marketing e estratégia de conteúdo, que foi o que aconteceu depois disso. Eu tinha outras ideias, outros planos, inclusive na época eu já pensava em criar um podcast, olha que coisa louca. Mas eu tinha certeza que do que quer que fosse que eu escolhesse, ia dar certo porque eu não ia deixar falhar, porque eu ia dar conta, porque ia ser importante pra mim fazer dar certo. E essa certeza de que eu não iria falhar porque eu ia fazer dar certo, me trazia uma certa calma, apesar de eu estar extremamente assustada. Então, assim, direto eu recebo perguntas no Instagram do tipo: Lu, como que eu faço pra mudar de carreira? Como eu faço pra encontrar um trabalho que eu goste? Como eu faço pra sair de um relacionamento ou começar um relacionamento? Como é que eu faço pra começar a me exercitar, a ter motivação pra me exercitar? E pra todas essas perguntas eu sempre penso automaticamente: começando, terminando, tentando, fazendo. O mundo, ele não é das pessoas que esperam as coisas estarem perfeitas para que elas façam o que precisa ser feito. O mundo é das pessoas que pegam e fazem e que vão aprendendo e aprimorando ao longo do caminho. E eu demorei muito para entender isso. Diria que a chave só virou mais ou menos uns 2 anos atrás, que foi inclusive quando eu pedi demissão. Talvez a minha chave tenha virado pedindo demissão. Antes disso, eu sempre fui taxada, inclusive eu me autodenominava, tá? Uma grande perfeccionista incurável. E eu não conseguia conceber a ideia de começar nada se eu não planejasse 17 passos à frente, os próximos 17 passos, e se eu não pensasse em todas as possíveis soluções para os 764 cenários de catástrofe que apareceu na minha cabeça. Tipo, tinha que estar tudo muito ali amarradinho, o mais perfeito possível, para ninguém poder colocar defeito e eu maximizar as chances de que tal coisa fosse um sucesso. E tipo, ok se planejar em certa medida. Óbvio que é importante você se planejar, inclusive isso é muito responsável da sua parte, né? Você ter um plano ali de contingência, principalmente dependendo do que é que você tá, né, planejando começar. Se você tá querendo começar uma empresa que envolve produtos e logística, etc., obviamente que tem que existir um planejamento. Mas se você for esperar, tá tudo muito perfeito, produto mais perfeito possível, site com a melhor jeito de transitar no site possível, todas as redes sociais perfeitas e tudo, enfim, tudo perfeito, cara, muito provavelmente você nunca vai começar esse negócio. Quando eu comecei a minha empresa de criação de conteúdo e social media, que foi no início de 2022, ou seja, eu pedi demissão em agosto de 2021, eu comecei a empresa em janeiro de 2022. Então, teve um gapzinho aí em que muitas coisas aconteceram e eu testei muitas coisas, eu vou falar sobre isso também em outro episódio. Mas quando eu comecei a minha empresa em janeiro, eu não tinha nem ideia de como ela seria, do que seria. Na verdade, eu nem tinha certeza se era isso que eu queria que a empresa fosse. Nem site eu tinha. Inclusive, eu não tenho um site até hoje. Não tô dizendo que é pra você fazer assim também, tá? Não tome isso como um conselho profissional, mas eu tô falando a verdade. E ainda assim, eu tive um primeiro ano de muito sucesso. Eu trabalhei com marcas muito legais, incríveis, que nunca em 1 milhão de anos eu imaginei que eu fosse trabalhar. Clientes ótimos, agora começando a contratar pessoas. Eu fiz isso aprendendo ao longo do caminho, aprimorando os meus serviços ao longo do caminho, aprimorando a minha abordagem, entendendo precificação. E até hoje eu tenho muitas dúvidas. Até hoje eu não tenho certeza se o que eu tô fazendo do jeito certo. Até hoje eu acho que eu poderia talvez ter processos um pouco mais organizados e eu quero melhorar esses processos e eu quero continuar seguindo nesse caminho. Mas a questão é que eu não esperei ter todas essas coisas elaboradas na minha cabeça para começar. Eu simplesmente comecei. E as coisas foram se acertando ao longo do caminho e foi um ano de muito sucesso e muito aprendizado e crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Quando eu comecei a postar conteúdo no meu Instagram de novo no início desse ano, eu também não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Eu já tenho essa conta no Instagram, na verdade, desde 2017. Ela começou como um perfil fitness, em que eu falava sobre treino e dieta. E aí, eu acho que foi ainda em 2017, logo no primeiro ano mesmo, que eu percebi que, na verdade, eu não tinha uma relação legal com a comida nem com o meu corpo. Aí o perfil da página mudou por conta disso, porque aí eu comecei a falar um pouco sobre essa jornada, operação, de tratamento, tudo que envolvia. Foi assim até 2020, mais ou menos. Em 2020 eu comecei a falar um pouco mais sobre escrita terapêutica. Em 2021 também falei bastante sobre escrita terapêutica, inclusive até lancei um workshop de escrita terapêutica que eu tenho planos
de possivelmente reabrir numa segunda turma, porque foi muito legal. Mas ano passado, 2022, eu não postei mais naquele Instagram. Foi, sei lá, eu devo ter postado umas 2 vezes, talvez. E chegou num ponto, na verdade, que eu desloguei da conta no meu celular. Tipo, nem entrei mais naquela conta do Be Happy no Instagram, nem tinha TikTok daquela conta. Foi início desse ano que eu decidi, num dia fatídico, que também quero contar essa história depois num episódio dedicado somente ao tema, mas como que do nada eu decidi postar um vídeo de coisas que eu gostaria de ter ouvido no início dos meus 20 anos, que foi o vídeo que deu o primeiro boom esse ano e aí virou uma série e que cativou tanta gente, principalmente meninas e rapazes também mais novos, querendo escutar quais eram essas coisas que eu gostaria de saber e querendo escutar um pouquinho mais dessa coisa de navegar aos 20 anos. E eu comecei tudo isso sem nenhuma estratégia, sinceramente. O que é muito louco vindo de uma pessoa que trabalha com isso e faz isso pra viver, né? Eu trabalho com estratégia de conteúdo para outras pessoas, para outras marcas e pra minha mesmo eu fiz totalmente no feeling e fui ajustando de acordo com o que fazia sentido pra mim, faz sentido pra vocês, até chegar até aqui. E aqui estamos, né, com esse podcast. E tá sendo exatamente assim. Já tem, como eu falei, bastante tempo que eu gostaria de criar um, dado a quantidade de inbox que eu recebo e comentários de pessoas pedindo pra eu criar um podcast. Eu falei, não, tá na hora. Eu também quero ter essas conversas mais longas, mais profundas, abordar mais os temas. Eu quero ir além com vocês, então pra mim é importante. Vou dizer com transparência, essa na verdade é a terceira vez que eu tento gravar esse podcast. Na verdade, a primeira vez foi só realmente um teste, só pra eu ver como é que eu me sentia. Eu gravei só em formato de áudio. E aí, mais cedo eu tentei gravar, só que aí deu problema na câmera, eu ia gravar na... Enfim, oremos pra que terceira vez seja a vez que funciona, porque eu tava chorando 10 minutos antes de ligar essa câmera de estresse, de irritação, porque não tava rolando direito, mas aqui estamos. E é engraçado falar isso porque antigamente um dos maiores motivos para eu não ter criado um podcast era porque eu achava que eu tinha que estudar como criar um podcast, eu tinha que fazer um curso, eu tinha que ver muitos vídeos e comprar o melhor equipamento e a melhor câmera e, enfim, melhor tudo. E eu tô gravando do meu celular. Esse microfone, caso você esteja assistindo pelo YouTube ou outras redes sociais, ele é um microfone que o TikTok me deu. A mesma coisa, o meu headphone para poder escutar o som do microfone também foi um presente do TikTok Shop, valeu TikTok. Também escrevi um esboço, obviamente, do que eu queria falar, inclusive tá aqui no computador, vira e mexe eu dou uma olhadinha para saber se eu tô seguindo aqui, para eu não ficar também me dispersar muito, porque senão a pessoa dispersa demais. Eu tenho uma ideia de como eu quero que esse podcast seja, obviamente, eu sei das ideias que eu tenho, eu quero abordar certos temas, eu quero responder perguntas que vocês vão me mandar, eventualmente em caixinhas no Instagram, ou então abrir um e-mail específico para vocês me mandarem casos e a gente, né, eu leio, converso sobre esses casos, quero entrevistar pessoas, eu quero fazer tudo isso. E eu quero descobrir o que funciona, o que não funciona, enquanto eu passo por esse processo e você, querido ouvinte, vai estar comigo durante esse processo, acompanhando essa construção. Eu quero que seja uma construção nossa. É muito importante para mim que eu sinta que você está vendo o meu crescimento enquanto eu crio conteúdo aqui. Para daqui a uns 2, 3 meses eu já ter tido vários episódios, que por sinal serão episódios semanais, então uma vez por semana teremos episódio novo sobre qualquer tema que esteja na minha cabeça. Eu quero que a gente comece junto, que você se sinta parte desse processo criativo, para você perceber que não precisa estar perfeito para começar. Sabe quem faz isso? Quem realiza muito pouco ou quase nada. Perfeccionistas nada mais são do que procrastinadores que têm um branding pessoal muito bem feito. E, de novo, eu falo isso por experiência própria. Quando eu me vestia da desculpa da perfeição para não começar algo, era sempre porque eu tava com medo de começar aquilo. Eu tava com medo de dar errado, medo de me arrepender, de ser julgada, de falhar publicamente. O meu maior medo sempre foi falhar publicamente. Falhar publicamente seria, tipo, falhar aos olhos dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, do meu marido, das pessoas ao meu redor mesmo, sabe? Sempre foi um medo que eu tinha. Mas a real é que, sabe quem que tá preocupado com isso?
Eu e apenas eu. Porque a real é que tá todo mundo muito preocupado com as próprias vidas, entendeu? Ninguém tá realmente pensando muito do tipo, nossa, você viu que a Lu tentou começar X e não deu certo? Nossa, que fracassada. Assim, cara, ninguém tá pensando nisso, ninguém tá nem aí se eu tô começando ou terminando ou recomeçando as coisas. E mesmo que alguém perca, tipo, 2 minutos, 5 minutos do tempo deles pra fazer aquela fofoquinha gostosa, do tipo, ai, não acredito, você viu que a Lu começou um podcast agora, que coisa ridícula. Nossa, 30 anos na cara começou um podcast ridícula. Mesmo que a pessoa tire tempo pra fazer isso, a real é que eu muito provavelmente nunca vou saber. Porque a pessoa não vai ter coragem de fazer isso na minha cara. Ela não vai ter coragem de falar isso pra mim. Ela vai falar com os amiguinhos dela. E eu nunca vou ouvir. Então, e daí? Entendeu? E é o tipo de coisa que diz muito mais sobre a pessoa que fala esse tipo de coisa, que faz esse tipo de comentário, do que sobre mim. Porque eu tô aqui dando a cara. Opa, bati aqui no microfone. Porque eu tô aqui dando a cara a tapa, fazendo o que precisa ser feito pra viver alinhada aos meus sonhos e às coisas que são importantes pra mim. Porque a real é que olhando pra trás e vendo as coisas que eu abri mão de fazer por conta de medo de fazer e dar errado, ou de ser julgada, ou de falhar, quando eu olho pra essas coisas e eu vejo quanto tempo que eu perdi negando as minhas vontades, eu consigo ver o quanto que aquilo me deixava mais ansiosa, mais frustrada, mais angustiada e mais crítica eu ficava comigo mesma. Não tentar por medo de falhar aos olhos dos outros só fez com que eu falhasse pra mim mesma. E eu falava comigo como se eu fosse um fracasso. Eu fracassava aos meus olhos. Para os outros eu não estava fracassando, porque eu estava seguindo o meu caminho seguro, mas aos meus olhos, dentro de mim internamente, eu sabia que eu estava fracassando. E não tem nada pior do que viver dentro da sua cabeça quando ela mesma te odeia. É muito ruim quando o seu diálogo interno é um diálogo de decepção, porque você continua negando a pessoa que você é, a pessoa que você quer ser e os sonhos que você tem. É melhor você tentar e fracassar aos olhos dos outros do que você nunca tentar e fracassar para si mesma. Pedir aquela demissão, para mim, foi o primeiro passo para entender que tudo bem começar algo sem saber todas as respostas. De maneira imperfeita, mediana. Olha que palavra gostosa, mediana. Começar e melhorar ao longo do processo. Conseguir fazer mais coisas simplesmente porque eu não perco mais tanto tempo pensando e repensando todos os possíveis cenários, e isso me dá mais tempo e mais energia para pensar em novos projetos ou coisas que eu queira fazer. Não tem como você tentar dar conta de tudo e ser perfeito em tudo. É impossível. Quando você está se dedicando mais a uma coisa, é normal que outras áreas da sua vida deem uma baixada de nível na questão de performance. Você não vai conseguir fazer tudo perfeito o tempo todo. Pra tudo, em todas as áreas. Você não vai conseguir fazer nada perfeito, inclusive. E até essa coisa que você tá tentando aí dar prioridade, nem ela vai estar perfeita. Quando eu aceito que eu posso baixar a bola das minhas expectativas, e as expectativas são todas minhas, porque para as outras pessoas, geralmente, quando você olha o que o outro faz, você fala, nossa, tá ótimo isso aqui. Aí a pessoa fala, nossa, tá horrível. Aí você fala, da onde você tá vendo tá horrível? Tá maluca? Só tá querendo confete, tá querendo biscoito, né? Era possível, porque tá ótimo. Então, nós somos os nossos maiores carrascos, né? As coisas, elas não precisam ser perfeitas para elas serem boas. Eu quero que você pare e pense em um dia da sua vida que você acha que foi perfeito. Aquele dia que você olha e fala, putz, aquele dia, nossa, aquele dia foi perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui de um dia que eu julgo como perfeito na minha vida, que aconteceu recentemente, tá? Foi dia 22 de julho de 2023, foi véspera do meu aniversário de 30 anos. Se eu lembrar por cima, eu diria que foi um dia perfeito. Eu lembro que eu tava de volta ao apartamento que eu morei no Rio durante 6 meses, então de janeiro até final de julho de 2023 desse ano, eu fiquei morando de novo no Rio, né? Pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, fiquei no Rio durante 6 meses e eu aluguei um apartamento em Ipanema maravilhoso, que assim, vista pro mar. Enfim, foi o lugar que eu fui mais feliz na minha vida. Eu tive que entregar esse apartamento uma semana antes do meu aniversário para a proprietária do apartamento. Só que ela, sabendo que ia ser meu aniversário no final de semana seguinte, sabendo quanto que eu amo morar ali no Rio, estar no Rio, quanto eu amei estar no apartamento dela, ela foi uma querida, fofa, maravilhosa e disponibilizou o apartamento de novo para mim para eu poder ficar no final de semana do meu aniversário.
Então, enfim, maravilhosa. Helena, se você estiver escutando isso qualquer dia, um beijo, você é perfeita. Eu lembro de voltar para aquele apartamento, eu lembro que eu e Steve, a gente foi correr na lagoa, depois disso eu fui malhar, eu fui pra praia, eu fiz cabelo, e aí à noite eu terminei a noite num rooftop na Gávea com os meus amigos, e a gente celebrou ali meia-noite, teve bolo, Cara, foi assim, um dos melhores aniversários da minha vida. Mas se eu olhar minuciosamente, se eu for chata e querer olhar os detalhes, eu vou lembrar que não foi tão perfeito assim. Por exemplo, quando eu e o Steve a gente foi correr, o Steve tava se sentindo muito mal ainda porque ele tava doente. Ele ficou resfriado uns dias antes e ele ainda tava se recuperando, tava demorando para se recuperar da gripe. E ele tava tão mal, assim, ele já tava tão irritado de estar doente há tanto tempo que ele chorou. Coitado, chorou no final da corrida. Só que aí ele chorou, eu tentei ajudar ele, conversar. Eu não sei, eu não lembro mais dizer, mas a gente meio que deu uma desentendida. E aí foi cada um pro seu lado. Inclusive foi por isso que eu fui malhar, porque a gente tinha se desentendido. Depois disso eu fui pra praia. Ele ia me encontrar na praia, então eu fiquei um tempinho sozinha. E eu lembro de, em dado momento, pensar que seria legal se eu estivesse com uma amiga ali. Depois, à noite no bar, né? Tal qual bons cariocas, obviamente todos os meus amigos estavam atrasados, normal. Eu marquei 7h30, sabendo que a galera ia chegar 9h30, que era a hora que a gente tinha reserva no rooftop, então tudo certo. Mas é óbvio que dá aquele medinho de, ai meu Deus, se ninguém aparecer, normal. Quer dizer, na minha cabeça é normal ter esse medo todo aniversário. Obviamente eles apareceram, foi incrível, mas eu também lembro de pensar que, né, duas amigas não puderam ir, que eu gostaria muito que elas tivessem estado lá. Isso quer dizer que não foi perfeito? Não, foi perfeito. Pra mim foi perfeito. Mas não foi perfeito. Você tá entendendo? Então eu te convido a pensar mais a fundo no seu dia perfeito. Assim, minuciosamente falando, quais foram as micro chateações ou perrengues que você passou nesse dia que você simplesmente botou de lado, não lembra? E eu não tô falando isso pra te colocar na bad ou você ter uma visão negativa desse dia. É pra te mostrar que um dia perfeito não precisa ser perfeito pra você achar perfeito. Olha que coisa louca. Começar, recomeçar, terminar, mudar, tudo isso não precisa da sua perfeição. Precisa de duas coisas. A primeira é coragem para dar o primeiro passo e a segunda é constância para seguir no caminho. Nenhum hábito se cria sozinha. Se você quer mudar de carreira, você vai ter que buscar os meios, você vai ter que começar novos cursos, você vai ter que dar todos os passos necessários para descobrir qual é esse novo horizonte que você quer explorar. Mesma coisa se você quer começar uma atividade física. Não dá para esperar ter motivação para começar uma atividade física. Se for esperar para ficar motivada para correr na rua, amada, você nunca vai correr na rua. Ninguém tá realmente motivado para correr. A gente fica motivado depois que a gente faz, que a gente tá lá como? Chapadinha de endorfina, né? A gente vai porque a gente entende que crescer é compreender que depende de você e só de você. Se você quer algo, você vai ter que tomar os passos necessários para que aquilo aconteça. Você vai ter que desenhar o plano e você vai ter que ser fiel a si mesma e consistente para seguir aquele percurso, mesmo nos dias que você talvez esteja em dúvida, dias que talvez você esteja se questionando. E eu falo isso porque, sinceramente, hoje é um desses dias para mim. Hoje é um desses dias. Eu acordei totalmente sem energia, cansada, inchada, menstruada, a casa uma zona, o podcast não deu certo quando eu tentei gravar antes. Tudo isso eu poderia usar como um jeito de falar, não, então não é pra mim, deixa pra lá. Mas existe uma força maior, existe uma vontade maior. É importante pra mim, é uma prioridade, é um sonho, eu vou fazer o que precisa ser feito. Não tô falando de trabalho enquanto eles dormem, tá? Eu sei que isso tá começando a soar como um discurso de coach motivacional, não me entenda errado, não é isso. Eu acho que a gente tem que ter muita generosidade e autocompaixão com a gente nessa caminhada, de saber que os dias difíceis vão surgir. É só pra você lembrar que os dias difíceis não anulam o seu progresso a longo prazo e nem deveriam destruir os seus sonhos a longo prazo. Demorei muito pra entender isso e eu espero que talvez eu falando sobre isso, talvez eu te aconselhando, né, jogando esse conselho aí pra você, que o processo pra você seja menos confuso caso você consiga escutar isso vindo de uma pessoa que já passou e ainda passa por esse processo, mas que hoje em dia consegue ter uma relação um pouco melhor com a jornada. Então, aqui estou eu, começando. Simplesmente começando. Como que começa um podcast, Lu? Não sei, começando. Eu não me sinto particularmente pronta ou bem equipada, como você pode ver. Não acho que eu tenho o melhor cenário do mundo,
Mas eu tô dando o primeiro passo e confiando que esse primeiro passo vai me levar para o lugar onde eu quero chegar. Apesar de eu não saber exatamente que lugar é esse. Olha que louco, eu tenho uma visão bem clara, mas eu não sei exatamente que visão é essa. Eu falei tudo isso para no final chegar na mesma conclusão da Luz de 2021, que eu não tenho certeza exatamente para onde que esse caminho tá me levando, mas eu sei que o caminho é esse. Eu sinto que o caminho é esse. E eu espero que, caso você tenha alguma coisa dentro de você que seja parecido com isso, que te chame esse sentimento de eu não sei para onde isso vai me levar, mas eu sei que é para cá que eu tenho que ir, que você tenha coragem e constância para seguir nesse caminho. Nem tudo na vida precisa ser milimetricamente programado para que dê certo. Muitas das vezes as melhores coisas que acontecem com a gente são as coisas que a gente não se programou ou que a gente simplesmente confiou na gente, no processo e deixou acontecer, tá bem? Espero que essa seja a lição de moral que você consiga tirar desse primeiro episódio. E falando em primeiro episódio, eu fiquei pensando muito em como eu terminaria os episódios do podcast. Ainda é um trabalho em construção, porque, como eu já falei, a gente tá aqui fazendo esse processo de construção junto. Mas, já que eu tô trazendo trechos dos meus cadernos e da escrita terapêutica aqui, eu achei que poderia ser legal terminar cada episódio te convidando a escrever sobre um tema ou uma pergunta que eu vou lançar para você no final de cada episódio, em que você possa discorrer sobre o assunto você mesma. Nesse primeiro tema, que foi um tema sobre começos, né, e começar e não ter medo de começar, não ter medo de ser julgado, enfim, eu fiquei pensando sobre uma pergunta, um tema que coubesse. E a pergunta que eu tenho pra você, tá? Pra você pegar o seu papel, a sua canetinha, sentar num lugarzinho que você gosta, pegar o seu cafezinho, chazinho, chocolate quente, vinho, não sei o que você quer, a sua bebida de escolha, um copo d'água, sentar com um caderno e uma caneta. E a pergunta que eu tenho pra você é: o que você começaria hoje se você soubesse que não há chances de falhar? Tipo, já deu certo. Já deu certo, tipo, tá lá, tá certo. Não interessa a coisa mais louca, pode ser, tipo, ganhar o Oscar. Você vai ganhar aquele Oscar. Quais são os passos que você começaria hoje, né? Ah, então eu vou começar um curso de teatro, eu vou aplicar para aquela vaga ali de produção de elenco, enfim, tudo que você poderia fazer para chegar até lá. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Eu espero que tenha te motivado a começar algo. Eu espero que você comece a escutar os próximos episódios que virão semanalmente. Espero que você divida esses episódios também, né? No caso agora, esse episódio com as suas amigas, que você acha que vale a pena dividir. E se você tiver qualquer feedback, por favor, seja gentil, eu sou sensível. Mas, por favor, deixe o seu feedback, deixe o seu comentário, a sua sugestão de tema, de formato, coisas que você quer ver por aqui. Como eu disse, isso daqui é um lugar, é um espaço nosso. Eu tô muito feliz de começar esse novo projeto. Eu tô um pouco assustada, um pouco nervosa, um pouco ansiosa, mas eu tô começando de qualquer jeito. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima e beijos de luz. Tchau!